Esse é um destino induzido pelo turismo. O turismo não é o que ele é o que ele faz. E uma das coisas que ele faz é desenvolver o imobiliário, porque ele cria um destino onde as pessoas desejam morar, permanecer, porque turismo, Alex Salat, é tour. Vem do francês, vem de tornare, ou seja, ir e voltar. Mas o lugar de recorrência, visita, acaba sendo o lugar do imobiliário. Então, esse é um pensamento. O segundo, sobretudo aqui entre brasileiros, é uma reflexão sobre por que o Brasil não é uma das maiores potências do turismo no planeta. E nós vamos passar algumas coisas aqui que ajudam a entender a primeira questão, essa segunda questão, que é justamente por uma questão de tamanho, a falta de percepção de tamanho desse negócio chamado turismo. O tamanho desse PIB mundial, o crescimento nos próximos anos, como aí colocado, o crescimento no volume de empregos, seria extremamente útil para nós brasileiros, mas entendendo o turismo não como era entendido no passado, que aí tem um problema não só etimológico, mas também estrutural, porque o turismo ele cria economias. Essa semana tem uma manchete no Jornal Paulista que fala de $1 bilhão de faturamento em São Paulo por conta do turismo da área médica. Né? $1 bilhão do turismo internacional. Então, esse tamanho, essas proporções, elas são geradas, muitas vezes, cada vez mais, por fatores que são estruturados a partir do turismo. Miami é um caso, Balneário Camboriú é um caso, o Rio foi um caso que a Barra perdeu um pouco disso, né? Mas esse caminho de estruturação explica, né? E explica também aqui, né? O tamanho dessa economia e o crescimento futuro, e quanto nós no Brasil poderíamos estar apostando muito mais. A conectividade é central. Então, o que nós vemos na conectividade, aqui, por exemplo, né, é um crescimento que é acompanhado pelo crescimento do comércio. Sempre acontece isso. Sempre que tem conectividade, tem voos, tem aviões, você vai ter... E assim, turismo não é uma palavra tão inocente. Parece uma palavra... E aqui, Janete, vários economistas brasileiros ainda estão no entendimento que o turismo é decorrente de um bom resultado nos setores primário e secundário. Que ele não é um motor de desenvolvimento, quando, na verdade, ele é uma plataforma de desenvolvimento. Temos um caso no Brasil, que é Gramado, cuja indústria é gerada pelo serviço. Essa inversão. Então, quando o governador João Dória despoluiu o Rio Pinheiros, gastou 2 bilhões, 4 bilhões, para o turismo não custou nada. Foram ligações de 500 mil residências. Então, essa direção, esse entendimento ainda nos falta no Brasil, que a estruturação nos seria muito favorável, né? E esses números falam alto. Então, aqui apenas alguns exemplos. No que diz respeito a resultados, eu peguei um ponto, empreendimentos turísticos e imobiliários no Brasil com multipropriedade. Olha o crescimento. Por quê? Porque cabe no bolso do brasileiro. Se nós tivéssemos a economia mais estável, por óbvio, isso seria com muitos mais resultados. E a correlação que eu falei anteriormente está ali, e teve anos que essa correlação foi até mais próxima. O segmento de natureza e turismo de natureza é uma das nossas maiores vocações no Brasil. Nós temos parques naturais no Brasil, temos 70 e tantos parques, mas a soma de todos esses parques, incluídos Foz do Iguaçu, Jericoacoara, e principalmente a Floresta da Tijuca com o Cristo Redentor, tudo junto dá um parque norte-americano. O turismo nos Estados Unidos começou com os parques, como na França, no pós-guerra, começou com os museus. Então, cada um tem uma história, a nossa história tem a ver com essa biodiversidade. Nós poderemos ser o país dos parques para o planeta. Seria muito bom para todos nós, né? Porque nós temos essa condição e podemos dar esse retorno, porque nós temos essas oportunidades históricas, né? Mas que dependem do entendimento da palavra. A palavra mudou o significado. Dubai é um exemplo claro. O que está sendo feito na Arábia Saudita, 3 trilhões de investimento na reconversão pós-petróleo, deveria acordar o Brasil para um pensamento estratégico nesse sentido, porque melhora a vida nas cidades, qualifica as relações de trabalho e cria oportunidades no momento que há uma grande mudança na divisão internacional do trabalho, grandes questionamentos sobre a ocupação das pessoas no futuro, ou da possibilidade de sequer as pessoas terem ocupação, e aqui tem um dos melhores campos de entrada no mercado de trabalho, que é a prestação de serviço, que
paradoxalmente, vai crescer nos próximos anos, à medida que você tem advento tecnológico, porque o que foi demonstrado nos últimos anos, quanto mais tecnologia, mais viagens, mais economicamente viável, né, com muito mais oportunidades, inclusive, para micros e pequenas empresas. Aqui, a materialização disso. Essas são provocações que nós fizemos no passado sobre o que será esse crescimento global do turismo, daqueles grandes números que eu falei, de 1,4 bilhões de visitantes, e que vai aumentar. E o aumento global no turismo de lazer é 45% em 10 anos. O problema é que a visão do crescimento brasileiro é de 13,5%. As projeções são de 13,5%, que é muito, não é pouco. Mas o turismo vai ser puxado por essa região e pela China, que já tem 500 mil turistas viajando internamente e 500 milhões de turistas viajando internamente. O Brasil tem 90 milhões, nós temos a quarta maior malha aérea do planeta. E ela não é uma oportunidade, isso é um paradoxo. Nós sequer temos um plano de conectividade aérea no Brasil. Nós não temos um plano do turismo e não temos os planos específicos, os projetos específicos. Taxar empresas de companhia aérea, em São Paulo, o que nós fizemos, governador? Nós baixamos o ICMS e a arrecadação subiu. Num país que não tem estrada, num país que não tem ferrovia a contento. Ora, taxar empresas aéreas, elas são indústria meio. Eu me lembro da frase do Peter Drucker, certa feita ele foi lhe perguntar qual seria o futuro da internet. Ele disse, eu não sei o que a internet vai fazer, porque eu também não sabia, e ninguém sabia o que as ferrovias iam fazer com os Estados Unidos. Não é o que elas são, é o que elas fazem. A mesma coisa aqui. Se você não liga 400 aeroportos que estão fechados em São Paulo, se você não cria um movimento no qual taxar essas empresas aéreas, por exemplo, eu não sou aqui advogado de companhia aérea, sou advogado de uma lógica. Tem imposto da Marinha Mercante no combustível de companhia aérea. São coisas assim do Brasil que só mudarão se nós mudarmos a percepção do tamanho e a importância desse assunto. Esse assunto não é, assim, turismo é um lugar feliz onde as pessoas estão felizes e é só isso. Não, ele traz a felicidade porque ele leva o desenvolvimento econômico. Para turismo de negócio, governador Cláudio Castro, nós vemos 76% de crescimento no mundo e nós com 45%. Com os cassinos no Brasil que deverão ser liberados, nós teremos as grandes estruturas. Então, o Rio de Janeiro poderá ter 2 grandes cassinos. Jogo no Brasil já tem, eu não vim aqui defender o jogo, né? O que vim defender é que a existência dos cassinos é uma forma de alavancar os espetáculos, as artes, os congressos e as feiras, e trazer às feiras os grandes eventos que estão no hemisfério norte, não estão no hemisfério sul. Então, nós poderemos, sim, nos próximos anos, ter crescimento muito, muito maior. A visão que se tem das coisas, a percepção que se tem das coisas, gera o diálogo e a fala. Quando nós falamos de turismo numa moda antiga, Vitor, nós estaremos mantendo a mesma lógica. Quando nós entendemos o tamanho desse negócio, como foi muito bem dito aqui pelo governador Cláudio Castro, e eu quero, como brasileiro, dizer que eu estou muito feliz de ouvir essa vontade da cidade, do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, o governador João Dória, e terminando, dizer que tem coisas que precisam mudar. A segurança aumentou no seu governo, mas aumentou também a percepção de segurança. A cidade de São Paulo, perdão, não é menos segura do que Miami ou Nova York, mas tem a questão do roubo dos celulares, que altera o peso e a medida. Então, nós teríamos que ter mais cuidado, nós deveríamos ser mais cuidadosos com o nosso país. E uma das formas de fazê-lo é chamar a atenção para o tamanho da oportunidade, né? Isso aqui não é custo, isso aqui é uma das maiores oportunidades que o Brasil tem. O Brasil tem dois grandes posicionamentos em vantagens comparativas. Um deles é o agribusiness, que já está decolado. O outro é o turismo. Nós somos o maior potencial natural para desenvolver o turismo em todo o planeta. Quando você é o maior potencial, você deveria honrar essa herança e desenvolver em nome do nosso povo. Esse é o nosso papel e muito obrigado.